Vem analisar esse vídeo comigo para ver se você percebe alguns detalhes importantes. Vamos ver se você está aprendendo alguma coisa aqui nesse canal. O Brasil registrou o maior número de estupros da história. Vamos lá, quantos casos foram registrados no ano passado? 75 mil, quase 75 mil casos, Leilani, é realmente estarrecedor. Lembrando que esses são dados do Anuário de Segurança Pública. Na realidade, a gente sabe que isso é 10% do total. Então, se eu tive 75 mil casos de estupro, significa que eu tenho 750 mil casos de estupro por ano. Em 2020 e 2021, a gente ainda estava numa situação muito de isolamento, por causa do auge ali da pandemia. Vários equipamentos públicos estavam fechados e aí muita gente deixou de procurar ajuda. E em terceiro lugar, mas não menos importante, é que ainda é muito difícil falar sobre o assunto. Isso vem mudando, mas muitas mulheres ainda vítimas de violência doméstica, de estupro, ficam envergonhadas depois que sofrem essa violência tão brutal. Muitas mulheres acabam se sentindo culpadas em algumas situações. Por isso que é tão importante a gente falar sobre esse assunto, a sociedade discutir esse assunto para incentivar cada vez mais que as vítimas procurem ajuda, procurem um lugar para denunciar os seus abusadores, sobretudo em caso tão grave como o caso de estupro. Isso é verdade ou é um mito? Isso que ele acabou de dizer, que as mulheres se sentem envergonhadas, que muitas delas se sentem culpadas e que a gente tem que falar mais do assunto para que elas denunciem. Isso faz sentido na sua cabeça? Então vamos olhar aqui os dados que estão na própria reportagem. 6 em cada 10 vítimas têm entre 0 e 13 anos e foram abusadas principalmente por seus familiares ou outros conhecidos. Será que o problema de uma vítima entre 0 e 13 anos é o fato de ela não ter coragem de falar, se sentir envergonhada ou se sentir culpada? Vamos olhar isso aqui, ó. 10,4% das vítimas de estupro eram bebês e crianças com até 4 anos. Eles estão se sentindo envergonhados ou culpados que não estão contando isso? Com certeza não, né? A gente que não está preparado para observar, a gente que não está atento nessa situação. 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos. Você acha que uma criança de 5 a 9 anos está se sentindo culpada ou envergonhada? O máximo que ela está sentindo é medo, né? Porque geralmente elas são ameaçadas. Vou te matar, vou matar sua mãe, não conta para ninguém. Ou estão sendo iludidas, estão sendo ludibriadas, aliciadas. Eu vou te dar isso, vou te dar aquilo, ou isso é normal, que muitos abusadores falam, isso é normal. Percebe que esse item que o repórter fala não faz sentido? Ele cita outras possíveis causas para esse aumento, outras duas, a gente já vai falar delas. Mas essa não tem sentido nenhum e ela é muito disseminada na sociedade. As mulheres têm que falar, as vítimas têm que denunciar, ninguém acredita. A gente tem que treinar as pessoas para entenderem o que é uma violência, para acreditarem nas crianças. O problema não é a criança e a vergonha ou qualquer coisa dela. 33,2% tinham de 10 a 13 anos. E me fala aí, como é que elas vão denunciar? É vergonha? É sentimento de culpa? É claro que não é isso. E 61,4% tinham no máximo 13 anos de idade, que é a somatória de... Gente, vocês percebem o tamanho do absurdo? E por gente de dentro de casa. Pai, avô, tio, padrasto, irmão, primo. São as pessoas que mais estupram. Então não é uma questão de se a vítima tem que tomar coragem, é uma questão da gente dar estrutura para essa vítima ser escutada. É uma questão de direito à educação sexual na escola. Porque é na escola e foi com a volta da pandemia que as crianças tiveram onde denunciar. Quando a gente estava todo mundo preso em casa, elas estavam sendo abusadas sem ter para quem falar. Porque é quando elas chegam na escola, numa aula de educação sexual, que elas percebem que elas estavam sofrendo abuso, porque às vezes elas nem sabem que aquilo é abuso. Já entrevistei aqui uma moça que foi abusada pelo pai até os 12 anos de idade, e ela conta isso, ela fala que ele mostrava vídeos pra ela e dizia que isso era normal entre pai e filha. Só na escola, frequentando a escola, que ela entendeu que aquilo não era normal. E tem gente que ainda vem dizer que não é importante a educação sexual na escola. Por favor, né? Infelizmente, em relação à violência sexual, o pior lugar do mundo para uma criança é em casa. O pior lugar do mundo para ela é junto da família. É isso. A gente pode tentar tapar o sol com a peneira, fingir que não tá vendo, mas essa é a situação. E a violência no digital também vai seguir isso. Quem vai fazer foto, quem vai distribuir essa foto, quem vai explorar essa criança é um parente, geralmente. Então, o que o repórter poderia ter dito? E pode colocar a sua opinião aqui também. O que você acha que ele poderia ter dito? Que uma das questões é que não tem educação sexual em muitas escolas. É que tem pessoas que acham que educação sexual não é necessária. É que não tem educação sexual para os pais dos alunos. Sabe, a Organização dos Pais e Mestres deveria ter uma política pública obrigando a ter palestras, no mínimo 3 vezes por ano, sobre abuso sexual nas escolas para a comunidade e para os pais.
Isso sim poderia ajudar. 2022 foi um ano em que teve o menor financiamento por parte do governo federal nas políticas de enfrentamento e proteção das mulheres. O maior corte nos últimos 10 anos. Então, sem recursos, a gente não consegue fazer políticas de enfrentamento. Então, a diminuição de recursos é algo que pode ajudar a explicar por que em 2022 as violências cresceram. Tá aí uma explicação que faz sentido. Com os equipamentos públicos fechados, a pessoa ia denunciar onde? Ia denunciar para quem? Com a escola fechada? O que você ia fazer? Sem programas de informação, sem programas de acesso, como é que a pessoa ia fazer, gente? É disso que a gente tem que falar. É maior do que o nosso pensamentozinho. Ai, mas o meu filho não pode ter aula na escola de educação sexual. É direito dele. Criança não é propriedade da família. Criança é um ser humano com direitos, inclusive direito à educação sexual. Sim, existe muito tabu sobre o tema. E sim, mulheres adultas podem se sentir envergonhadas. Porque nós não aprendemos a escutar. A gente não quer ouvir falar de violência sexual. As pessoas não querem ouvir o tamanho que esse problema tem. Ninguém quer escutar uma vítima de abuso. Eu criei um grupo por causa disso, porque ninguém queria ouvir falar de tristeza. Aqui nas redes sociais, então, tudo tem que ser perfeito, lindo e maravilhoso. Não dá para eu falar de violência, de trauma. Nós temos que aprender a escutar. Então, os programas têm que ensinar as pessoas a ouvir vítimas, a acolher e a endereçar o problema. Fiquem com essa reflexão. Observem bem quando alguém está falando se isso faz sentido, porque eu quero ver uma criança de 0 a 4 anos se sentindo isso ou aquilo, não sabe nem se comunicar, ou até 6 ou até 9, ou mesmo um pré-adolescente de 13 anos ali, né? Vamos ficar atento e usar os dados da forma correta.